falar sobre o tema o que fazer até que Jesus venha. E nessa série que estamos respondendo a esta pergunta já há algumas semanas, eu quero trazer aqui mais uma resposta. E a resposta desta manhã é: até que Jesus venha, precisamos fazer o que é simples. Você pode dizer isso comigo? Fazer o que é simples é necessário até que Jesus venha. Você sabia que uma das maiores exigências do nosso Senhor e Salvador Jesus, uma das maiores expectativas que Ele carrega conosco, é que nós, o povo de Deus, sejamos simples, sejamos diretos, sejamos objetivos. Fazer o que é simples foi um dos maiores ensinos de Jesus, um dos maiores. E é intrigante pensar que o que Ele mais ensinou não é priorizado por parte dos seus seguidores. Muitos seguidores de Jesus, eles abrem a mão do que é simples. Eles estão em busca daquilo que é sofisticado, daquilo que talvez ele acha que vai impressionar as pessoas, daquilo que talvez ele acha que vai chamar a atenção dos outros. Nós vivemos uma sociedade em que ela é chamada por alguns sociólogos de sociedade do espetáculo, sociedade do impressionismo. E muitos discípulos de Jesus, contagiados por essa sociedade, eles querem impressionar, eles querem trazer algo novo, eles querem trazer algo impressionante e, adotando essa postura, eles negociam aquilo que é simples, aquilo que realmente é impactante, aquilo que realmente Jesus priorizou durante a sua vida aqui na terra. Jesus, ele agiu em plena simplicidade. Jesus, ele tinha a simplicidade como algo espontâneo dele. Jesus, ele impressiona as pessoas com a sua simplicidade. E mais do que isso, ele nos convida a fazer o mesmo. Nós podemos impressionar as pessoas com a simplicidade de Jesus. Eu vou repetir isso. Você não precisa de algo sofisticado. Você não precisa de algo que chame a atenção das pessoas. Sabe por quê? A simplicidade de Jesus impressiona. A simplicidade de Jesus é suficiente. E nós, como discípulos dele, precisamos imitá-lo até que ele venha. Filipenses capítulo 2, verso 5, antes da gente voltar aqui em Efésios 5, que é o texto base, eu quero que você veja o que Paulo ele vai falar sobre esse assunto agora numa outra carta aos Filipenses. Ele diz, de sorte, Filipenses 2:5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo aqui, irmãos? Em outras palavras, ele diz o seguinte: precisamos seguir a trilha de Jesus, o exemplo de Jesus. Precisamos ter o mesmo sentimento que Jesus teve. Interessante que em matéria de simplicidade, Jesus não pediu para ser chamado de rei. Jesus não pediu para ser honrado como rei. Jesus não exigiu nenhum tipo de expressão das pessoas nesse sentido. Pelo contrário, ele se posicionou, como diz Paulo aqui aos Filipenses, no verso 6. Mesmo sendo Deus, em forma de Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Ou seja, Paulo está dizendo que Jesus tinha natureza divina. Paulo está dizendo que Cristo tinha a natureza do próprio Deus, mas ele não usurpou isto. Ele não exigiu isto. Ele não disse para as pessoas: me tratem como Deus, me tratem como um ser divino,
me honrem. Você não vai encontrar isso nos evangelhos, irmão. Por que que a gente não vai encontrar? Porque Jesus, ele sabia quem ele era. E só pode ser simples quem tem certeza da sua identidade. Quem sabe quem é. Quem não precisa impressionar ninguém. Por que que algumas pessoas negociam a simplicidade? Porque elas querem impressionar os outros. Elas precisam chamar atenção para elas. O foco precisa estar nelas. Então elas deixam de ser simples. Paulo está dizendo que Jesus, ele abriu mão da sua divindade, abriu mão da sua natureza, não teve por usurpação ser igual a Deus, e no verso 7 ele chega a dizer, aniquilou-se a si mesmo. Essa expressão significa, ele aniquilou, renunciou à sua vontade, e abriu mão de si mesmo, e tomou a forma do que, gente? De servo. Isto aqui precisa ser um lema para a nossa vida cristã. Jesus tomou a forma de... E se ele tomou, quem somos nós para não tomar, irmãos? Se ele foi o servo por excelência, se ele veio ao mundo não para ser servido, mas para servir, quem somos nós para não adotar essa postura? É mais ou menos isso que Paulo está querendo dizer aqui. Ele se fez semelhante aos homens. Então Paulo, ele consegue capturar com precisão a simplicidade de Jesus. Paulo consegue descrever isso com detalhe, com riqueza de detalhe, com precisão. Não só aqui em Filipenses, mas também nesse texto que nós vamos ler, que é o texto base, em Efésios capítulo 5. Veja o que diz no versículo 1 e 2 de Efésios 5. Versos 1 e 2 de Efésios 5. Sede, pois, imitadores de Deus. Sejam o quê, irmãos? Imitadores de Deus, como filhos amados. Ou seja, já que somos filhos, já que carregamos a imagem e semelhança de Deus, o que nós devemos fazer então? Imitá-lo. Sim ou não, irmãos? Imite-o. Já temos o DNA, já temos a sua semelhança. Então, o passo seguinte é renunciar à nossa própria vontade e imitar o Senhor. É isso que Paulo está dizendo. Sejam imitadores de Deus como filhos amados. Verso 2. E andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Cristo foi a oferta de aroma agradável ao próprio Deus. O seu sacrifício na cruz foi um sacrifício que subiu à presença de Deus como um cheiro suave, como um aroma agradável. Deus sentiu prazer no cheiro do sacrifício do seu próprio filho. É isso que Paulo está dizendo. Então, já que Cristo fez isso, já que Cristo foi servo, nós precisamos, segundo Paulo, fazer duas coisas. Primeiro, verso 1, ser imitadores de Deus. Segundo, verso 2, andar em amor. Andar em amor. Na prática, irmãos, isso aqui parece ser muito simples e muito básico a fé cristã. Andar em amor, muito simples. Ser imitador de Deus, muito simples. Mas na realidade, aquilo que é tão simples assim, é em boa parte desprezado por muitos discípulos de Jesus. Muitos seguidores de Jesus abrem mão do imitar Deus. Muitos discípulos de Jesus abrem mão de amar, andar em amor, viver em amor, né? E o amor ágape, o amor sacrificial, o amor de renúncia, é isso que Paulo está dizendo. Então, para tornar essa conversa de hoje de manhã mais pedagógica, eu selecionei aqui 3 exemplos de coisas simples que nós não podemos nos distrair. Você quer ser simples?
Comece a parar e observar coisas que fazem a diferença, coisas que são pequenas, mas que nessas coisas pequenas, nós somos treinados por Deus à simplicidade e à humildade. A primeira delas, respire. Você pode respirar fundo aí? Você já parou para observar a sua respiração? A sua respiração é uma respiração rápida, lenta, ou a sua respiração é uma respiração normal? Parece ser algo muito simples, né? E é realmente isso que eu quero provocar na sua reflexão. A respiração é algo tão simples, mas tão poderoso, irmãos. Se a respiração sair de nós, se a gente parar de respirar por alguns momentos, a gente precisa ser rapidamente socorrido e recebermos equipamentos de respiração mecânica, artificial. Porque a respiração é essencial para a vida. Sem a respiração, nós não vivemos. Só que é algo tão simples que muitos de nós desprezamos. Achamos que respirar é algo banal, é algo do dia a dia, é algo que faz parte, mas é profundo pensar sobre a nossa respiração. Em Gênesis capítulo 2 e verso 7, é sempre importante a gente lembrar que Deus forma o homem do pó da terra. E a palavra diz que depois de formado, Deus sopra no seu nariz o fôlego de vida. Algumas traduções mais atuais da Bíblia já chamam isso de respiração da vida. O fôlego da vida. No original hebraico, a palavra ruá. E o que é o ruá? É o sopro de Deus. O homem até então era um ser inanimado. Adão até então era um ser sem vida. Era um boneco. Ele não tinha vida até que o ruá de Deus foi soprado sobre as suas narinas. E a Bíblia diz que fiquei chocado esses dias com uma família que não é daqui. Uma família cristã que tem um filho em idade adolescente. E esse pai disse para mim: pastor, eu acho que meu filho tem que ter relação com a namorada antes do casamento. E eu disse: por que você acha isso? E ele disse: porque ele precisa testar para ver se vai gostar. E ele disse isso sem nenhum temor, sem nenhum senso de certo ou errado. Disse para mim como se fosse algo absolutamente normal. E eu comecei a fazer perguntas, tentando investigar de onde veio essa mentalidade, né? Resumo da ópera. Ele faz parte de um grupo no trabalho que tem forte influência sobre a vida dele. E esse grupo do trabalho tem esse posicionamento, essa linha de raciocínio, e ele adotou isso como linha de raciocínio para a sua vida. Mesmo a palavra de Deus falando sobre a fornicação, que é o ato sexual antes do casamento ser pecado, e a gente acabou de ler, os tais não herdarão o reino dos céus, para ele é normal. Percebe? E quando eu olhei para aquela conversa dele, eu falei: uau, eu sei porque ele está falando isso. Tem uma influência. Houve uma pressão. Houve uma manipulação. Houve uma forçação de barra. Então, esse é um pequeno exemplo do que está acontecendo nos nossos dias, irmãos. Há uma forçação de barra para que a gente ceda e simplesmente diga: é verdade, é normal mesmo. Eu não vou dizer o que é pecado, o que a Bíblia não diz que é pecado. Mas o que a Bíblia diz que é pecado, irmãos, é dever nosso como povo de Deus, como igreja do Cordeiro,
nos posicionar. Você diz amém? Precisamos nos posicionar. Ah, pastor, mas vai ofender. Irmãos, as pessoas passam a vida inteira ofendendo a Deus e elas não podem ser ofendidas quando confrontadas com o pecado delas? As pessoas passam a vida inteira ofendendo Deus com os seus pecados. E aí você vai ler a Bíblia, aí você vai ofender a pessoa porque a pessoa está em pecado? Então, irmãos, esquece, chama de qualquer coisa, menos de igreja. Se não há confronto do pecado, se não há um anúncio do evangelho, que o homem está em pecado e que precisa desesperadamente se arrepender dos seus pecados e voltar para Deus de todo o coração, isso não é evangelho. Chame de qualquer outra coisa, mas não chame de igreja, não é igreja, não é evangelho. Porque o povo de Deus tem que ter esse posicionamento, tem que ter a postura de se posicionar, mesmo que haja pressão, irmãos. Mesmo que haja pressão. Eu vou te falar, as pressões vão aumentar. Vão aumentar. Não pense nós que daqui para a volta de Jesus as pressões vão diminuir, porque não vão, tá, irmão? Não vão. Quer ser real? Você está entregando a sua vida a Jesus? Parabéns para todos os que se batizaram aqui. É o único caminho a gente andar com Jesus, mas a gente não engana as pessoas. Quem anda com Jesus não tem vida fácil. Quem anda com Jesus está o tempo inteiro sendo pressionado a ceder, pressionado a fazer parte, pressionado a se enquadrar uma realidade que não é a de Cristo. Essa é a verdade. Jesus disse: no mundo a gente teria aflição, mas que nós precisávamos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Jesus venceu o mundo, igreja. Eu vou repetir isso: Jesus venceu o mundo. Se Ele venceu, nós, como seus discípulos, somos beneficiados pela sua vitória. Então esse mundo é vencido, e o apóstolo João diz isso: a gente vence o mundo pela nossa fé. Então algo simples que precisamos fazer: resistir às pressões, resistir todo o nível de influência que está vindo para negociar aquilo que o Senhor tem feito, aquilo que o Senhor tem falado na sua palavra. Em terceiro e último lugar, algo simples que nós precisamos fazer, irmãos, é nos manter sóbrio. Diga isso comigo: eu preciso me manter sóbrio. Irmãos, o que significa se manter sóbrio? Em um tempo de excessos, em um tempo de extremos, em um tempo de tanta aberração, tanta loucura, tanta vaidade, tanto mentira, tanto engano, irmãos, nós precisamos manter a sobriedade. Se você quiser chamar a sobriedade com outra palavra, pode chamar de equilíbrio. Nós precisamos nos manter equilibrados, sóbrios. Olha o que Paulo vai dizer no verso 18 de Efésios 5. E não vos embriagueis com vinho, porque no vinho tem o que, gente? Contenda. O Paulo está dizendo: não perca a sua sobriedade com vinho. O vinho, ele embriaga. O vinho, ele embriaga. Só que, irmãos, eu sempre penso nesse texto, o que Paulo falaria para os nossos dias? Ele não falaria só assim: não se embriague com vinho. O Paulo ia falar assim, ó: não se embriague com ódio. Não se embriague com as redes sociais. Não se embriague com as séries do Netflix. Não se embriague com entretenimento. Ele ia dizer isso. Se fosse nos nossos dias, ele ia falar: galera, Netflix embriaga, viu? Toma cuidado. As redes sociais embriagam, toma cuidado. Falar mal da vida dos outros embriaga, toma cuidado. Paulo falaria isso, irmãos.
E o que é embriagar? Tudo aquilo que tem o poder de tirar a gente da sobriedade. Tudo aquilo que tem poder de tirar a gente do equilíbrio. Então, eu fico pensando, algo simples que precisamos ter nesse tempo, irmãos, a gente precisa se manter sóbrio. A gente precisa guardar o nosso coração. A gente precisa ser um povo prudente, discernindo ambientes, discernindo pessoas, discernindo circunstâncias. A gente tem que pedir ao Senhor espírito de revelação e de sabedoria, para não andar no curso deste mundo, mas andar naquilo que Cristo espera de nós como igreja. O que Cristo espera de nós, irmãos? Que a gente seja um povo sóbrio. Sóbrio. Então a pergunta muito simples para a gente aplicar esse ponto é: o que está te embriagando? Tem pessoas que te embriagam. Tem pessoas que você, quando se aproxima dela, você não consegue ficar sem falar mal, sem murmurar. As redes sociais estão te embriagando. As séries dos streamings estão te embriagando. Você tem 3 horas para assistir 50 episódios de uma série, mas não tem 15 minutos para ler a Bíblia. Está te embriagando. Você consegue ver 5 temporadas da sua série favorita na sequência, mas um versículo bíblico de uma leitura que nós fazemos, você não consegue ler. Está embriagando. O que está te embriagando, irmão? O que está tirando a sua sobriedade? O que está mexendo com você? Isso tem que ser abandonado. Isso tem que ser rejeitado. O Espírito de Deus te dá poder para você rejeitar esse estilo de vida ruim, danoso, prejudicial, que está adoecendo a sua espiritualidade. O Espírito Santo de Deus nos dá autoridade para isso. Mas precisamos querer. Aqui está o ponto. Será que a gente quer mesmo? Ou será que as 3 horas de streaming para mim tá bom? Eu estou curtindo. Será que as redes sociais para mim tá legal? Murmurar tá legal, a ponto de eu perder a minha sobriedade. Mas precisamos escolher, igreja, de que lado nós estamos. Eu me recordo de um tempo de decisão na história de Israel, em que o profeta Elias se posicionou, e o povo de Israel estava numa decisão muito oscilante. Ora Baal é Deus, ora o Senhor é Deus, ora Baal é Deus, ora o Senhor é Deus. E o profeta Elias se posiciona e ele diz: até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, sirva a Ele. Mas se Baal é Deus, sirva a Ele. Em outras palavras, sai de cima do muro, irmão. Não é tempo de nós, igreja, estarmos em cima do muro. É tempo de posicionamento. É tempo de postura. É tempo de, apesar das nossas falhas e limitações, a gente dar um testemunho para o mundo sobre o que nós cremos, sobre o que nós temos visto, sobre o que nós temos ouvido, para que fique nítido de que lado nós estamos. E nós estamos do lado do Salvador. Nós estamos do lado do nosso Redentor. Eu quero encerrar mostrando a vocês que Deus se manifesta através de coisas simples, irmãos. Simples. E eu quero terminar deixando esse recado para você. Deus se manifesta através de coisas simples. Pastor, Deus não está falando comigo. A pergunta é: Ele não está falando ou Ele está falando de uma forma que você não está percebendo?
Você, como Elias, está esperando terremoto, está esperando fogo, está esperando tempestade, o que você está esperando? Elias percebeu a voz do Senhor numa voz calma e suave. Calma e suave. Será que você não está esperando Deus numa posição errada e Ele está se revelando em coisas simples, coisas do cotidiano? Talvez Deus está falando, irmãos, nesse tempo, através da mudança radical do tempo e alguém não está percebendo. Deus está falando através de um ato de gentileza que alguém fez para você, lá no metrô, lá no trem, você não está percebendo. Porque estava muito cheio, estava todo mundo te empurrando, você não conseguiu perceber Deus naquele ato de gentileza. Talvez Deus está falando naquela criança que você está envolvido num assunto de adulto e ela puxa a barra da sua calça querendo falar com você e você dá um tapa na criança. Sai daqui, isso aqui é conversa de adulto. E Deus está querendo falar com aquela criança puxando a barra da sua calça. Eu penso que Deus está falando nas coisas pequenas nesse tempo. Coisas simples. E se não tomar cuidado, irmãos, a gente não vai perceber. A gente não vai notar. Vai passar de nós o tempo da visitação do Senhor. Pastor, mas eu quero uma conferência, eu quero o fogo de Deus, eu quero imposição de mãos, eu quero pessoas caindo endemoniadas e sendo libertas dos demônios. Eu quero, irmão, tudo isso tem lugar no reino de Deus. Mas uma coisa eu te digo, não padronize a maneira do seu Deus se manifestar. Não estabeleça os seus paradigmas para Ele. Se abra e você vai ser surpreendido com quanto Deus vai te visitar. Comece a observar as coisas simples, comece a observar a sua respiração. Comece a observar se você está resistindo às pressões do mundo ou se você está cedendo. Comece a observar se você está sóbrio ou se você já se embriagou com tanta coisa que esse mundo oferece. Comece a observar. Pai, queremos te louvar pela sua presença. Queremos te louvar pela sua palavra, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos visita de uma forma tão especial. O Senhor faz e fala coisas extraordinárias. E nós queremos reconhecer a tua visitação, Senhor. Queremos reconhecer que, por causa dessa pressão, desse ritmo frenético do tempo que nós vivemos, a gente não tem observado o Senhor nas coisas simples da vida. A gente não tem parado para observar o Senhor falando conosco através das crianças. Nós não temos parado para observar o Senhor falando conosco através dos atos de gentileza. Nós não temos parado para observar o Senhor falando conosco, Pai. Por isso nós queremos nos arrepender nessa manhã e pedir, Espírito Santo, restaura em nós a sensibilidade. Restaura em nós a sensibilidade para perceber o quanto o Senhor é real, o quanto o Senhor se importa, o quanto o Senhor se manifesta, o quanto o Senhor fala. Pai, nós queremos neste momento lançar sobre o Senhor a nossa ansiedade, a nossa preocupação, a nossa antecipação. Queremos tudo muito rápido, queremos tudo muito para ontem, e o Senhor não trabalha assim. Ajuda-nos, Pai, a investir tempo de qualidade na sua presença. A sua presença ser algo desejado, e tão desejado, a ponto de nós pararmos, a ponto de nós ficarmos tempo ali ouvindo o Senhor, recebendo a tua direção e observando as coisas simples, até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, Senhor, nos desperta para essas coisas. Nós queremos, como igreja,
levantar ao Senhor a nossa gratidão, o nosso louvor. Queremos levantar ao Senhor, Pai, palavras de amor, de gratidão por tudo que o Senhor tem feito. Igreja, por favor, se coloque de pé. E se você pode agradecer ao Senhor, se você pode ter o seu momento pessoal com Jesus, fale aí para Ele o que tem te embriagado. Fale aí para Ele as pressões que você não tem resistido. Fale aí para Ele